Como é que você tá? Podcast Caos Corporativo na área, com temporada nova 2026 hackeado. Aqui é Amanda Costa. Aqui, Febra Gato com vocês. E eu, Alberto Reutemann, que honra falar sobre 2026 ao meu lado, Pedro Veríssimo! Olá, obrigado pelo convite de estar aqui com vocês de novo. A participação especial dele em toda essa temporada. Muito obrigada por estar aqui com a gente, Pedro Veríssimo. Muito bom, Alberto Reutemann de volta com a gente. Vivo! Estamos vivos! Estamos vivos! Que alegria! Roda Estamos a vinheta. Começando! Bem-vinda, bem-vindo ao podcast Caos Corporativo. Essa nossa nova temporada que a gente batizou de 2026 hackeado, tendências obrigatórias para o RH, vai mergulhar no hackbook definitivo de tendências que a gente construiu aqui na Escola do Caos, especialmente para o RH. É um relatório que foi criado a partir de uma escuta muito ampla, relatórios globais como Future of Jobs do Fórum Econômico Mundial, Skills Horizon 2025, estudos da Josh Bersin Company e aprendizados práticos, claro, de todos nós aqui, né, de programas de transformação que a gente realizou com empresas brasileiras. Esse hackbook separa o que é ruído do que é tendência e mostra pra gente os movimentos que vão moldar o futuro do trabalho. Boa. Nesse primeiro episódio, que a gente batizou de A Velha Liderança Deu Bug, a gente vai falar sobre a tendência número 1 que você vai encontrar no nosso hackbook, que é o novo escopo da liderança. Mas antes de falar sobre essa tendência fundamental para agora, né? Para o ano que vem, não dá nem para esperar. Tropeçou, já foi, minha gente. Tropeçou, já chegou. Eu queria aproveitar a participação mais que especial de Pedro Veríssimo aqui com a gente, que é o responsável por toda a formulação desse material, né, por toda essa pesquisa. Queria aproveitar, Pedro, para perguntar para você como é que esse hackbook foi construído, quais foram as metodologias que foram utilizadas, né? Enfim, como é que foi que a equipe conseguiu transformar relatórios e experiências, ou seja, teoria e prática, nesse hackbook definitivo? Beleza, vou tentar resumir aqui um pouco desse trabalho que a gente teve ao longo dos últimos meses. Porque isso nasce de uma intenção nossa de compilar um pouco das nossas vivências e do que a gente veio vendo no mercado como um todo. Então, vocês todos, né, e o Anderson também que não está aqui, ficaram viajando o ano inteiro, participando de um monte de congresso, de um monte de evento bacana. Alberto em Davos, né, Anderson ATD, enfim, e gerando muito insight. Então tá, a gente precisa dar conta disso tudo, né? Então a gente começou a analisar um pouco do que a gente trazia de informação desses lugares e juntar com outros relatórios que a gente tem acesso também e começar a identificar pontos em comum. Então tá, o que está chamando mais atenção quando a gente olha para isso, né? Para onde o mundo parece que está caminhando? E a gente foi fazendo esse tipo de análise com base em dado secundário, né? De outras pesquisas, de outros relatórios para formular o nosso hackbook. E aí, para fazer essa divisão, né, entre premissas e tendências, a gente pensou em premissa aquilo que é a base competitiva de qualquer empresa. Se ela não tiver isso, ela não consegue continuar minimamente competitiva dentro do mercado. E tendência é aquilo que está batendo a porta. E para chegar nas tendências, a gente olhou longevidade, amplitude e transformação. O quanto que ela tem potencial para se perpetuar ao longo do tempo, o quanto que ela alcança vários mercados e o quanto que ela tem potencial, de fato, de transformar a realidade das companhias. Né? Excelente. Não tem modinha, então? Não tem modinha. Não tem modinha. Alberto, o relatório fala que comando e controle definitivamente travaram. Por que esse modelo, de fato, de verdade, se alguém não entendeu isso, vamos lá, se não entendeu? Comando e controle não dá mais, não entendeu? Conta aqui pra gente por que não dá mais certo, conta aqui pra gente por que esse tipo de modelo não dá mais conta da vida real. Eu acho que a gente está vivendo um momento de absoluto esgotamento de todas as variáveis ou de todas as premissas e tabus e dogmas do mundo corporativo. E todas elas invariavelmente recaem no comando e controle. O líder, a líder como sendo o padrão máximo ditatorial do que vai funcionar e do que não vai funcionar.
Você tem variáveis importantíssimas. Eu acho que 2026 é um ano super importante, porque em 2025, eu ousaria dizer que a maior parte das empresas começou o ano sem inteligência artificial. 2026, a maioria das empresas começa o ano com inteligência artificial nas suas rotinas, nos seus discursos, nas suas reuniões. E as pessoas também, por uma outra variável, começaram a ver que existe vida fora do mundo corporativo. Que se eu pedir a conta amanhã, eu posso estar empregado, eu posso montar uma startup, eu posso empreender, eu posso prestar um concurso. Antigamente as pessoas falavam, e muitas delas ainda falam hoje, né? Se eu perder o emprego, como é que eu vou pagar minhas contas? Hoje, esse discurso vem se minimizando, porque você tem alternativas para fazer um monte de coisa. E, ao mesmo tempo, uma outra variável importante é o fato de que você tem LinkedIn, Instagram, TikTok, que denuncia tudo o que acontece dentro do mundo corporativo. Então, qualquer líder que cometa algum absurdo vai ser julgado, vai ser cancelado e a empresa vai perder, às vezes, milhões de seguidores ou mesmo o valor de mercado. Comando e controle hoje, de fato, passa por um esgotamento e a maior parte das empresas, principalmente as startups, já chegam com uma nova reformulação, questionando o modelo tradicional que não tem mais sustentação. Aquela CLT de 64, que fala que você tinha que trabalhar 44 horas semanais pela quantidade e não pela qualidade, para que o empregador te gerenciasse, para ver se você não está desviando a atividade laboral, se esgotou. Então, líderes e empresas que continuarem nesse modelo, principalmente em 2026, vão estar fadadas ao fracasso. Muito bem, então a gente sabe o que não presta, o que não funciona. E a gente vai discutir ao longo dessa temporada o que afinal funciona, né? E aí, Fê, eu queria abordar com você um tema que a gente traz nesse Hackbook, que é a questão de geopolítica e clima. Olha só! Boa! A gente fala disso, né? Quer dizer, geopolítica e clima entraram nas nossas reuniões, permeiam as nossas decisões, né? E aí o que eu te pergunto é, o líder agora precisa entender de tudo para ser relevante? Ai, meu Deus. Isso é sim ou não? Será? Vou deixar aqui. Não, brincadeira. Bom, o Alberto falou de IA e eu acho que o líder não precisa entender de tudo como geopolítica, como clima, como inteligência artificial. Ele precisa parar de fingir que entende. Palmas, Felipe Bragato! Isso é uma revelação importantíssima, né? Porque senão fica nessa questão de eu acho que eu sei. Não, pior, porque quando fala que acha, não, aí, tá tudo bem, já tá sendo sincero. Agora, bem. o pior é quando afirma com aquela voz, com aquele jeitão de falar de quem tá com a razão, e a tendência da gente é acreditar mais na forma como a pessoa fala do que no conteúdo em si. E a pessoa mete lá uma entonação de quem sabe. Você acredita. Você acredita. Mas ainda agora mais sendo já liderança, tá né? Porque a liderança ainda carrega um peso, isso, né? um peso maior na como fala. se tivesse uma pré-aprovação, né? Por ser liderança. Sim. Mas eu adorei. Me conta mais sobre esse ponto, então, de não fingir que sabe. Não fingir que sabe. A gente precisa realmente focar em algumas coisas. Você precisa ter a sua autoridade ali, você precisa entender de contexto. Acho que o mais importante é você saber de contexto. E aí sim você consegue minimamente conectar os pontos. Porque se você não souber nem do contexto, aí começa a ficar um pouco mais complicado. Então, o líder não precisa saber de tudo de uma forma profunda, mas ele precisa entender o que está acontecendo. Ele precisa estar ali numa visão sistêmica de tudo que tem ao redor dele, o que precisa, o que não precisa, o que pode, o que não pode. Ele tem que estar com o radar ligado em relação a isso. Corroborando com o que o Fê falou, eu acho que tem um ponto importante que a gente percebe pelo relatório também, é que o líder deixa de ser visto como alguém que faz gestão diária e passa a ser alguém que movimenta a área dele. É um papel muito mais proativo nesse sentido. Não é alguém que está lá para fazer gestão de rotina das pessoas, mas é alguém que tem uma visão contextualizada, uma visão global da companhia e da estratégia e que vai conseguir responder com eficiência a esses movimentos do mercado. Não é só alguém que está lá falando, faz isso, faz aquilo. Isso não funciona mais! É isso. É isso? Me lembrou o Borghetti que batia na mesa, né? Como que ele fazia? Ele batia, né, cara? Eu não vou bater, porque senão vai quebrar todo o equipamento aqui. O ratinho fazer isso, né? Não funciona! Não funciona. Então é alguém que
tem essa visão proativa mesmo, que entende e movimenta a área. Para onde o mundo está caminhando, para onde a empresa está caminhando. E passa a ser só gestor de dia a dia e passa a ser um provocador de futuro mesmo, né? Nossa, adorei isso. Líder passa a ser um provocador de futuros. E você sabe que, assim, muitas vezes a gente percebe, toda vez que a gente ouve alguém falando que tem um líder mais tóxico, uma líder mais tóxica, que não conduz bem o time, que o time não vai bem, que o clima é ruim, normalmente, se a gente investiga, a gente chega à seguinte informação: essa liderança não está preparada. Ou é imatura, ou não tem informação, contexto suficiente, ou tem problema para demonstrar sua vulnerabilidade, né? Então eu acho que faz todo sentido isso. Em primeiro lugar, para que ele não seja ali um batedor de ponto, né, de rotina dos funcionários e das funcionárias, e também tampouco um cobrador de meta, né, que só fala de número, tem que falar de número, tá Claro. tudo bem, mas não só disso. Então, quando você fala de contexto, eu acho que se encaixa muito nessa realidade, viu, Pedro? E precisa ser uma combinação, né, da liderança. Eu vejo muita liderança que, assim, ganhou o cargo de líder porque executa bem, mas não pensa tão bem. Né? As pessoas deixam de lado, tipo, a execução e o pensamento precisa andar junto. Senão você só vai, executa muito bem, mas não pensa muito bem. Isso se replica para o time, né, Alberto? E por isso que eu acho que o relatório ele é muito preciso nessa informação, porque existem determinados momentos que a empresa trata com muita seriedade. Vamos fazer o budget, o orçamento. Vamos comprar uma outra empresa. Vamos fazer um corte geral. A empresa, o board para e discute. Eu acho que 2026 marca também um momento super importante, que é: nós vamos discutir quem é o futuro líder agora. Quem são os novos líderes, quem pode ser promovido ou não. Promover uma liderança errada, despreparada, custa muito caro. Faz com que a empresa perca valor de mercado, com que você distribua menos bônus, cometa erros evitáveis. Então, acho que o lance da liderança que a gente está falando nesse episódio está muito relacionado a: nós vamos fazer uma cirurgia. Tá lá o anestesista, tá lá o médico, tá lá o enfermeiro, tá todo mundo ali. A gente vai tratar com esse mesmo carinho, com esse mesmo cuidado, quem vai ser promovido a líder. Porque é uma decisão que invariavelmente repercute em aspectos que a gente não consegue nem mais enxergar. E nem mensurar, né? Nem Na mensura. verdade, a gente está falando de clima, a gente está falando de cultura organizacional, porque não adianta a cultura ser definida de certa maneira e a liderança não conseguir replicar isso, ou pior ainda, essa liderança não acreditar nisso. Até agora, a gente promoveu líderes que eram bons executores, que eram bons técnicos. Então, assim, aquela vendedora, aquele vendedor que vende muito, vira diretor comercial. Cara, mas a habilidade de ser líder é uma habilidade que talvez seja um pouco diferente da habilidade Certamente. de vender. É mais né? complexa, É né? mais complexo. O que falta, Alberto, para as pessoas entenderem que é necessário investir no treinamento dessa liderança? Quer dizer, eu acho também que não dá para a gente ficar esperando que essa liderança venha pronta. Né? O que falta para as pessoas entenderem que é preciso preparar essas pessoas para serem líderes? Eu acho que a lógica que a gente traz no relatório é que a preparação da liderança ela é permanente. Todo dia as pessoas saem para almoçar, todo dia as pessoas vão para academia, a maior parte delas, treinamento é algo que precisa estar perene. Não tem aquele momento: agora vamos fazer uma trilha, agora vamos fazer a semana do treinamento, assim como a gente faz a semana do feedback. O processo de formação ele é contínuo. E eu acho que as empresas ainda vão pagar para ver durante muito tempo isso. E ainda a gente vai ver promoções de líderes ruins, como você muito bem observou, Amanda, de promover gente técnica. Que não consegue muitas vezes se dedicar para desenvolver pessoas. Por isso que eu acho que uma das tendências também muito fortes, que se comunica com outra, que também está no relatório, é o fato de que você vai ter líderes provisórios. Assim como você tem um mandato, né, no governo de 4 anos de presidente, de deputado, 8 anos para senador, você vai ganhar um mandato de 2, 3 anos para ser líder numa determinada área e depois você vai voltar a ser liderado. Até para que você tenha consciência de que não é um status quo, e sim um processo provisório que você vai ter um tempo para mostrar serviço e principalmente para equilibrar a saúde das pessoas e a geração de resultado. Rapaz, mas lidar com o ego da liderança nesse cenário vai ser gostoso, hein? Vai. Porque uma coisa é, ok, você vai estar com a expectativa alinhada. Estou entrando neste cargo sabendo que daqui a um tempo eu tô picando a mula daqui. Mas a gente sabe que tem na liderança ali uma questão de ego, a depender inclusive do nível da liderança. Muito. Você
voltar ela para trás, porque ela vai entender que, pô, eu tô voltando a ser liderado, eu tô voltando para trás. Vai ser complexo, né? É uma nova lógica de pensar o trabalho, inclusive, né? E como qualquer mudança estrutural dessa magnitude gera qualquer desconforto, faz parte desse Aí processo. você vira pra pessoa que tava ali e fala assim, se você não gostou, a porta da rua é a serventia da casa. Muito bem. Vai acontecer. Já acontece, né? Ô Já Pedro, acontece. me conta o que mais chamou a atenção nessa tendência dos relatórios que você leu, das informações que você obteve dos programas que a gente aplica, afinal a gente está treinando liderança todos Todo os dias aqui na Escola do Caos, né? Tá muito em linha do que o Fê trouxe, da liderança não se dá mais por satisfeita de só ser informada, mas de estar envolvida nas coisas. Eu não posso só estar informado de uma nova tecnologia, de uma nova tendência, ou de qualquer assunto que envolva geopolítica ou qualquer coisa nesse sentido. Ela tem que se envolver, ela tem que minimamente se preocupar com isso, entender que isso pode impactar diretamente o dia a dia dela. Se ela não tiver essa visão mais sistêmica, mais global, no sentido, sabe, uma visão de drone mesmo, do que está acontecendo, e sair, mais uma vez, essa rotina dessa gestão do dia a dia, ela vai se tornar obsoleta muito rápido. Porque ela não vai dar respostas na velocidade que as empresas hoje precisam. Eu acho que esse é o principal ponto que me chama a atenção. Uma liderança que não está contextualizada, que não se entende enquanto um agente ativo no mercado, ela fica obsoleta. Porque alguém com essa visão vai começar a despontar. Então ela precisa não só estar informada, mas estar envolvida, entender do que está acontecendo e com isso ter capacidade de dar resposta rápida, de mudar a direção do time e da equipe, parar de olhar para cá e olhar para lá também e agir com mais intensidade nesse sentido. Que, aliás, isso está ligado ao nosso Hackbook, que traz lá nas premissas, né, fala das multipossibilidades de reconfigurar o trabalho, né? E aí duas delas, inclusive, super interessantes que se conectam a isso que você falou, que é uma delas, a rigidez dos modelos tradicionais cede lugar a formatos mais diversos e personalizados do trabalho. E uma outra que é super interessante também, que as empresas que ainda resistem ou se adaptam superficialmente, ou seja, eu finjo que, né? Elas ficam num desencaixe ali entre a cultura e a expectativa que é crescente, né? Então você vai aumentando cada vez mais essa vala entre o dia a dia e o que você acha que deve ser ou como a empresa tá, né? Durante um tempo isso se sustenta, mas já a médio e longo prazo isso não para de pé. Eu acho que a gente já chegou ao ponto, nesse ponto que você falou, a longo prazo não para de pé, chegou. Sim. É por isso que não tá parando de pé. Até porque o tempo passa mais rápido agora, né? Então, não O tempo adianta. passa mais rápido. Como assim? Mas é um fato? É um fato. Concordo. Não, mas não é só a minha sensação? Não, é um fato, Aí eu vou entrar num negócio cósmico aqui, gente, pelo amor de Deus. Depois o Alberto já fala do 3 e Atlas também, não. tá tudo... Mas é real, o tempo assim, além de ele passar um pouco mais rápido agora, não é só uma sensação, a gente ainda tem essa questão de a quantidade de coisas que acontecem, de meio de comunicação que a gente tem, as coisas diminuem o tempo que elas demoravam para chegar nas pessoas, para acontecer e tudo mais. Ou seja, agora, qualquer tipo de deslize, qualquer coisa que descase na tua cultura para o seu dia a dia, o que antes demorava para ficar ali no rádio peão, né, que ficava passando de um pro outro, agora é 2 palitos, já chegou em todo mundo, né? Sim, É uma sociedade do imediatismo, né? A gente está conectado real time em tudo. Por isso que eu acho que essa lógica do que a gente está falando traz um desafio maior para a média liderança. Isso que o Pedro está falando é super importante porque até você consegue traçar uma estratégia para desenvolver líderes de primeira viagem. Você troca o board. Agora, quem está no meio da pirâmide já chega com vícios, já chega com aqueles estigmas, aqueles dogmas pré-formatados durante muito tempo. Como é que nós vamos tratar o meio da pirâmide para que ele seja um interlocutor, um catalisador forte daquilo que ele vê lá de cima do C-Level e como é que ele estimula o desenvolvimento de novas lideranças desprovido daqueles aspectos cartesianos que ele já veio acostumado? Eu acho que o maior desafio do hackeamento que a gente precisa mudar na liderança está no meio da pirâmide. Alberto, a gente sabe que para algumas pessoas chegar à liderança é um chegar, né? Isso já é interessante de se observar. A liderança é um chegar, né? Então, assim, cheguei. É como se você estivesse escalando uma montanha e você cumprisse a sua missão. Cheguei. E aí, esse chegar, ele pode ser nocivo para o que a pessoa precisa desenvolver ali. Porque, na verdade, quando você chega na liderança, você inicia um trabalho ali que deve ser do zero,
que não pode ser de zona de conforto de jeito nenhum, né? E isso talvez faça com que a pessoa pare de se questionar, com que a pessoa pare de escutar, com ouvidos atentos, né? Então, normalmente, quem chega na liderança é uma pessoa que já desempenhou bem o seu papel em outras funções, que já tem uma história, que já tem credibilidade, que teoricamente é uma pessoa confiável. Mas a gente sabe que em todas as idades a gente precisa estar pronto para aprender e para mudar. Então, nesse sentido, queria que você comentasse um pouquinho a respeito dessa predisposição que a liderança precisa ter para mudar. É um momento muito difícil para ter essa predisposição para mudança, porque você acabou de ser promovido, você está sendo coroado pelo comportamento que você vinha. Então você manda uma mensagem para a empresa inteira que aquele comportamento é o que a empresa deseja, ele está sendo promovido a líder ou a líder e ainda está recebendo aumento. Então a predisposição à mudança, em geral, não chega nem no momento que a pessoa está recebendo a comunicação que foi promovido. Então, assim, parabéns, você está muito bem, agora você vai assumir uma área maior, toca pau, continua fazendo isso. Não chega muitas vezes com uma bula dizendo, olha, só que tem algumas questões que você precisa mudar, tá? O que deveria estar na bula? Essa bula deveria dizer os pontos que corroboraram com a promoção e os pontos que também foram levantados que poderiam considerar uma não promoção naquele momento. Falei, olha, vou te dizer claramente o que fez você ser promovido e o que o grupo entendeu que era um ponto fraco seu, que você tem que desenvolver. Eu acho que tem que ser uma conversa extremamente estruturada, não é uma conversa festiva, totalmente, ela é uma conversa de reconhecimento, mas é uma conversa que invariavelmente tem que trazer aspectos de melhoria. Porque senão, e inclusive eu acho que ela deveria ser tão transparente ao ponto da empresa inteira saber, ou a área inteira saber, que fulano ou fulana estão sendo promovidos, não porque está acima de qualquer tipo de crítica, mas porque tem aspectos a serem desenvolvidos também. E porque senão você joga uma bomba na equipe inteira. Eu falei, poxa vida, mas todo mundo sabe que ele grita quando é contrariado. E ainda é promovido, mas esse aspecto apareceu e quase que ele não é promovido por causa desses aspectos. Saibam todos. E além disso, a predisposição da própria pessoa de aprender, né? De estar aberta. Eu estou fazendo mestrado no Mackenzie, o Pedro é mestre. Nessa mesa, nós temos um mestre, um quase mestre, Alberto Reutemann. Exatamente. O Felipe, eu estou puxando ele, mas eu falei, cara, eu já estudo muito. Felipe já é outro tipo de mestre. É isso. Dos magos. Ele é o mestre da vida. É o mestre da IA, né? Mas enfim, voltei lá, né, para a universidade. Por que eu tô falando isso? Porque a gente tem aula com professores que são, assim, mestres, doutores, livres docentes, pós-doc. E o que eu vejo no ambiente da universidade é uma predisposição enorme de ouvir os estudantes. Aliás, essa é uma diferença do mestrado profissional. O que você fez foi o acadêmico, né? Foi o acadêmico. No mestrado profissional, a aula é uma aula que dá oportunidade para que os saberes daqueles mestrandos também componha, né, a aula. Porque é teoria e prática ali, grudada o tempo todo. E por que eu estou falando tudo isso? Porque eu acho incrível a humildade dessas professoras, desses professores. Eles, eles já têm títulos, têm artigos publicados e tudo. Só que eles precisam ter essa humildade, porque todos os estudantes assistem a aula com o computador aberto. Então, qualquer referência que o professor ou a professora fale, a gente checa na hora. Então, essa humildade de eu não sei de tudo, eu estou em construção, eu posso ter esquecido. Então, essa vulnerabilidade, essa transparência, deveria ser algo que qualquer pessoa, num lugar de condução de time, e não é nem de poder, é de condução, né, que deveria ser um lugar de muita humildade também, deveria ter esse tipo de postura. Você não acha, Pedro? Isso apareceu nos relatórios? Sim, é muito mais, é assumir uma postura de facilitador, eu acho, e não de detentor do conhecimento. Ainda mais hoje em dia, isso não faz qualquer sentido. A gente achar que líder é o que sabe mais, ou que o professor é aquele que vai saber tudo e ter todas as respostas. A gente acessa qualquer informação de forma tão fácil, né? Se a gente entrar nessa, é uma armadilha para quem se colocar nesse lugar, porque rapidamente você consegue desbancar. Assumir um papel de liderança e continuar usando o papel do professor como exemplo também, é ser um facilitador de boas conversas, de estimular o pensamento crítico, de fazer com que você pense de uma outra forma, que junte questões que são diferentes no primeiro momento, que faça uma boa curadoria de conteúdo. Porque esse é um outro problema, né? Tá todo mundo discutindo tudo, tem 1000 teorias por aí, para onde eu tenho que olhar? Para onde a gente caminha?
de acordo com a realidade deste time, o que é importante pra gente. Eu acho que esse o grande papel. A Amy Edmondson, ela fala uma coisa interessante, que ela fala que o líder durante muito tempo era visto como um mapa. Então era quem dizia, olha, vira a próxima direita, daqui dois quarteirões vira a esquerda. Saber exatamente quais eram os pontos fica reto, curva e tal, não sei o quê. Agora ela fala que o líder, ele atua muito mais como uma bússola. Que é alguém que sabe para onde o time está caminhando. Se no meio do caminho tiver que desviar a rota, é ele que vai se certificar que está todo mundo olhando para o mesmo lugar. Mas pode ser que o barco vire e a questão acontece, sabe? A questão é ir nessa direção. Como a gente vai aprendendo. Seguir, o próprio time precisa construir, né? Porque isso, inclusive, é muito mais motivador, né, Felipe? Sim, com certeza. Aliás, Felipe Hackbook trouxe aqui mais uma conexão. Você falou dessa questão da visão da liderança, P. E a Amanda também, que trouxe um pouco disso no questionamento. E olha só, lá a gente tem que um dos nossos tópicos na liderança fala que a liderança é ampliada agora. Ou seja, exige domínio técnico, visão global, decisões com impacto sistêmico. Então, isso não é mais só a bússola, né? A pessoa precisa ir um pouquinho além. Pensa que tá fácil, mas... aliás, pensar que tá fácil, quero só voltar um pouquinho aqui numa coisa que o Alberto trouxe da bula. Que eu acho que na bula ainda da liderança tem que ter também um pouco dos objetivos e das expectativas, que para mim são coisas diferentes. Eu acho que além de você mostrar ali para a liderança o porquê que você chegou até aqui, os seus pontos bons, os seus pontos que não foram tão legais, que você vai ter que ficar de olho ali para não repassar isso para os seus liderados, acho que é super importante a gente trazer também qual é o seu objetivo para entender, como a Amanda disse, que chegar na liderança não é um lugar, né? O teu caminho não morreu ali. Então, qual é o teu objetivo a partir daqui e quais são as expectativas, né? Porque o teu objetivo não necessariamente está completamente ligado à expectativa, porque a expectativa você consegue ramificar um pouco mais do que só o objetivo, né? A bula tem que trazer um combinado de próximos passos, inclusive, né? Falou, você tem 3 meses pela frente, ou você tem 6 meses, eu espero que você faça isso, espero que você não faça isso, né? Eu acho que tem uma questão legal disso que você trouxe, Fê, da visão sistêmica, que diz o seguinte, uma das coisas que me marcou muito foi uma entrevista do Obama, quando ele já tinha terminado o mandato dele, né? E ele disse que uma das características mais impressionantes que ele só percebeu quando sentou na cadeira é que quando chegava um problema para ele, Amanda acho que falou isso num episódio, né? As cabeças mais incríveis, os cientistas mais renomados já tinham quebrado a cabeça para tentar resolver o problema. Então, quando chega para ele, já chegava com a premissa de que ninguém resolveu. E ele tinha essa responsabilidade. O que ele atribuía que era o fator decisivo que fazia a diferença e que os outros não tinham? Em primeiro lugar, visão sistêmica. O cientista, o especialista, muitas vezes estava olhando apenas um aspecto relacionado à sua atividade, e habilidade relacional. Então, visão sistêmica e habilidade relacional, acho que hoje, para um líder, vão fazer total diferença, principalmente a partir desse ano, onde a gente vai ter grandes transformações motivadas não só pela inteligência artificial, mas principalmente por um mundo globalizado que mostra suas facetas cada vez mais instáveis no mundo bunny. Alberto, você está falando aí de mundo globalizado, falou de um grande líder mundial, Barack Obama, e o Pedro, por outro lado, e o Fê lembraram muito bem que para construir esse relatório, nosso Hackbook definitivo de tendências para o RH, a gente usou, claro, as informações, os insights que você e Anderson trouxeram nas viagens durante esse ano. Janeiro de 2025, você pousou lá na Suíça para poder participar do Fórum Econômico Mundial de Davos como um representante brasileiro da sociedade civil. Essa foi uma participação que encheu a Escola do Caos de orgulho, né? Inclusive, você rodou aí por várias empresas brasileiras, levando esses insights. Eu queria saber de você, aproveitando que você está aqui, né? Os seus insights estão no Hackbook, também foram compilados. Mas eu queria saber de você, assim, qual foi o grande insight de liderança que você trouxe de Davos? Esse também é tema do seu mestrado, né? Também. Então eu queria que você compartilhasse um pouquinho aqui com a gente o que você ouviu, que você falou, cara, isso é incrível, ali, ao lado das maiores lideranças do mundo de diferentes segmentos. Eu ouvi debates assim muito acalorados a respeito da preservação ambiental, da preservação do planeta e da humanização. Foi impressionante porque eu imaginava que estava lá o Zelensky, estava lá
o primeiro-ministro do Japão, e o tempo todo você imagina que vai ouvir conversas sobre indicadores, conversas sobre investimentos. De fato, essas coisas aconteciam. Tanto é que era muito curioso, porque os ucranianos e os russos ficavam andando o tempo todo, né? Conversando o tempo todo. Você estava andando pelas ruas de Davos e tinha alguma rodinha muito efervescente de pessoas conversando, dando risada, eram de ucranianos e russos. Eu achei isso impressionante porque eles estavam em guerra. E em guerra é onde se faz a maior quantidade de negócios. Foi algo que me marcou bastante. Mas, por outro lado, eu vi preocupações genuínas de lideranças, porque ali você tem o topo da liderança do mundo, né? Discutindo a respeito do futuro da humanidade. E o que mais me marcou foi o quanto as pessoas estavam preocupadas na humanocracia, no quanto que as pessoas e as relações humanas... Nunca vi tanto as pessoas falarem sobre saúde mental, sobre equilíbrio emocional. Vi debates acalorados sobre combate à obesidade, prevenção à obesidade, sobre descoberta de novas vacinas, prevenção de doenças, longevidade. Vi coisas muito importantes. Eu acho que a coisa que mais me marcou em Davos foi a preocupação com o ser humano. Porque você imagina, as pessoas vão para lá de jatinho, vão para lá de helicóptero. Você acha que as pessoas estão preocupadas com o ser humano? Estão preocupadas em ganhar dinheiro. Quanto que vão receber de investimento? E a maior parte dos debates diz a respeito à preservação. Então, eu acho que se eu posso fazer alguma correlação, que os nossos líderes não percam de foco o quanto a humanização é relevante nas suas decisões de liderança. Inclusive a própria humanização de cada um dos líderes. Muito. Gente, a gente poderia ficar batendo esse papo aqui por um tempão, né? A respeito da nova liderança, a liderança que já precisa iniciar 2016 rodando. 16, mulher? Eu falei 16. Também? Você também? Falou que 16 é isso? também. É influência? 2016? Foi do nosso time de marketing. Alguém falou Foi. 16 também. Eu não sei, gente, alguma Eu sei de onde veio, da... mas eu não vou falar porque ele tá aqui, não posso. Ele gravou um vídeo e falou 2016. Quem? Ele Eu? ali, ó, ele ali. Ele? Ele ali, ó. Eu, Pedro. Você? Gente, eu vou expor ele, Põe, vamos ouvir. Ó, põe o vídeo aí, ele falando 2016. A Escola do Caos lançou o Hackbook Definitivo, que é o nosso relatório de tendências para 2016. Tendências para 2016. Que isso? E aí eu, muito obediente ao criador do relatório. Foi muito tempo imerso nesse relatório. As ideias começam a se embaralhar. Vocês já. viram como o tempo corre? De 2016 a 2026 foi assim, ó. A gente piscou e chegou. Era só um case, sonho, gente. Era um sonho de que o mundo já estaria diferente hoje. É isso. Se em 2016 essa tendência já estivesse sendo colocada em prática. É isso. Vocês que não entenderam. Façamos Blade Runner. A minha inteligência tava tímida pra entender. Adorei. Isso. Obrigada, Alberto. Trouxe Obrigado. aqui em Flash Bone. Como é que fala? Como é que é o... Em Flash and Bones, Em né? Flash and Bones, os insights de Davos, que estão no Hackbook também. A gente volta semana que vem com mais insights. O Hackbook mostra, gente, que liderar hoje é navegar o incerto. Vocês viram aqui, com inteligência sistêmica, coragem para decidir em meio à ambiguidade. Então, assim, tem muita coisa boa para você baixar lá o relatório e entender, e você vai descobrir por que o caos é o novo campo de liderança. E na próxima segunda-feira a gente vai falar sobre o fim das universidades corporativas e o início da era do aprendizado autônomo. Estarei aqui com Pedro Veríssimo, Felipe Bragato e Alberto Reut. E Amanda Costa. Até semana que vem. Beijo. Beijo. Tchau, tchau. Fui. Baixa o relatório, baixa o nosso Hackbook. Baixa aí. É de graça.